possível que eu vou ter que falar de novo sobre isso. Sim, é possível porque nós vivemos a era da desinformação e eu vou ter que falar de novo sobre eventos adversos relacionados a medicamentos, a vacinas, para você entender por que, apesar dos eventos adversos, as vacinas são sim seguras. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Olá, ouvinte que está aqui há mais tempo. Você deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, mas a gente precisa tocar de novo nesse assunto sobre eventos adversos de medicamentos. E por que precisamos tocar? Bom, você já deve saber muito bem que recentemente tivemos aí um caso que foi criado falando-se muito sobre a AstraZeneca ter o efeito, não o evento, né, mas falando como um efeito colateral de trombose. Calma que não é bem assim, calma que eu vou explicar direito. Não é a primeira vez que nós temos essa exposição sobre casos de trombose associados à vacina da AstraZeneca, a vacina de Covid da AstraZeneca. E houve um sensacionalismo em cima dessa informação por causa de uma questão jurídica, né, de pacientes que tiveram ali, que ganharam ações, que fizeram a AstraZeneca admitir esses eventos adversos relacionados às vacinas. Pois é, a manchete que ganhou aí os holofotes foi de que a AstraZeneca admite pela primeira vez que as vacinas podem provocar trombose. Não é bem isso, não é a primeira vez, conforme eu falei. A gente tem na própria bula da AstraZeneca esse possível evento adverso, que é raro. Está colocado ali na bula e qualquer pessoa pode ler, a gente já tem conhecimento sobre isso, pelo menos desde 2021. Mas para você entender bem isso, nós vamos falar nesse episódio sobre farmacovigilância. Nós vamos compreender melhor essa ciência que estuda ali, né, que tenta acompanhar os medicamentos, as vacinas, após a sua aprovação para comercialização. Então, esse episódio é um episódio para tentar explicar para você, ouvinte, sobre como que funciona essa vigilância constante sobre medicamentos, sobre vacinas e por que medicamentos e vacinas que têm eventos adversos que podem ser graves continuam aí no mercado, apesar de apresentarem eventos adversos que são considerados graves e que podem, inclusive, provocar morte, né? Então, a gente vai compreender tudo isso nesse episódio. Para começar esse episódio é uma espécie de episódio aula, só para deixar muito claro. Não é um episódio que tem a mesma característica dos episódios que você está acostumado aqui, mas tem mais uma característica de ser uma aula, mas uma aula para leigos, tá? Então, se você é aluno de graduação e está tentando estudar sobre farmacovigilância por meio desse episódio, eu não recomendo, porque você tem que estudar de maneira muito mais profunda do que o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar aqui é para dar uma noção para quem não tem noção nenhuma sobre esse tema, sobre a farmacovigilância. Para a gente compreender, então, esse caso da AstraZeneca e qualquer outro caso que vem sendo aí utilizado por negacionistas, pelo movimento antivacina, para tentar tirar aí toda a confiança das pessoas sobre as vacinas, é preciso que a gente entenda alguns conceitos de farmacovigilância, alguns conceitos importantes que vão fazer você compreender porque, apesar dos riscos, as vacinas continuam sendo recomendadas, continuam sendo usadas. Eu preciso, então, que você compreenda que todo medicamento, toda vacina, a primeira coisa que você tem que compreender, passa por testes, né, os testes clínicos. Primeiro, quando está sendo descoberto um medicamento, uma vacina, esse medicamento, essa vacina, vai passar por testes ali em laboratório que podem usar animais, testes que podem usar cultivo in vitro, né, então pode ser cultivado ali células em um meio de cultura e essas células vão passar ali pela intervenção
por determinado medicamento, por exemplo, para avaliar ali alguma capacidade daquele medicamento dentro do efeito esperado. E esses primeiros testes, eles dão indícios para a gente poder avançar para os testes clínicos, em testes que serão utilizados humanos, né, nesses testes. Então, as vacinas, elas passaram por testes que são testes pré-clínicos, né, testes que ocorrem antes de terem ali o teste em humanos. E após você ter, então, resultados satisfatórios que mostram que o efeito que você espera com aquele produto, realmente foi atingido em animais, por exemplo, você pode, então, testar isso em humanos. É claro, também se foi seguro para os animais. Se houve segurança e você acredita que está seguro usar esse produto em humanos, sim, os resultados dos estudos pré-clínicos dão o suporte para a gente poder, de verdade, então, avançar para os estudos clínicos. E aí, antes da comercialização, a gente vai ter, então, esses estudos clínicos que são feitos em humanos e que todo mundo acompanhou durante a pandemia sobre os estudos da Covid, das vacinas de Covid. E esses estudos clínicos, eles são estudos, então, que vão passar por diferentes fases. Então, a gente tem a fase 1, que testa ali principalmente a segurança num grupo pequeno de pessoas, geralmente dezenas de pessoas. Temos a fase 2, né? Então, se a fase 1 foi ok, o medicamento ou a vacina é seguro, ele avança para a fase 2. Aí, na fase 2, você já vai poder avaliar ali um pouco a eficácia daquilo, se funciona mesmo como esperado, além de continuar avaliando a segurança. E aí, na fase 3, é a fase final, antes da comercialização, e é a fase em que realmente a gente faz aqueles estudos muito grandes, com milhares de pessoas, estudos que às vezes são multicêntricos, né, que usam várias cidades, vários centros de pesquisa que participam desse estudo, e esses estudos também, eles têm que ser ali estudos randomizados, né, com escolha de pacientes de forma aleatória, estudos que são geralmente duplos cegos ou até mesmo triplos cegos, ou seja, nem os pesquisadores, todas as pessoas envolvidas ali na pesquisa e nem os pacientes sabem o que estão usando, né, se estão usando um medicamento mesmo, a vacina, ou estão usando um placebo, que é ali um produto inerte, que não teria nenhuma reação farmacológica, apesar de poder ter uma reação de efeito placebo. Então, nesse tipo de estudo, a gente tem, então, uma confiança muito grande nesses estudos a respeito ali de como o medicamento vai se comportar, porque você tem um grande número de pessoas já estudando, tá sendo avaliado num grande número de pessoas, e aí você vai ter uma resposta melhor sobre possíveis eventos adversos relacionados a esses medicamentos ou às vacinas. Mas não quer dizer que não vão acontecer eventos adversos depois, na comercialização. Por quê? Porque temos eventos adversos que são muito raros, que aparecem lá um caso em 1 milhão, ou até mesmo um caso a cada 100 mil, né? Você não tem estudos que usam 100 mil pessoas, né? Os estudos não usam toda essa quantidade de pessoa, apesar de usar milhares de pessoas. Então, a gente vai ter, sim, algumas condições que podem ser percebidas apenas após a comercialização. Porque uma vez que passou pela fase 3, que é essa que eu expliquei, que faz parte de um estudo que você vai ter milhares de pessoas participando, né? Com grupos que estão recebendo placebo, outros que estão recebendo a intervenção, o produto, né? O medicamento, a vacina. Apesar da fase 3 garantir a segurança e garantir a eficácia de determinado produto, a gente vai ter, então, após a comercialização, ainda uma vigilância sobre esse medicamento, sobre essa vacina. Então, na fase 3, você tem toda ali a aprovação, porque tem dados suficientes para isso. O medicamento ou a vacina passa por uma aprovação pelo órgão sanitário. Aqui no Brasil, no caso, é a Anvisa, né? Então, passa ali pela Anvisa, obteve a aprovação, pode ser, no caso, ali uma autorização emergencial, como foi no caso das vacinas, que é uma autorização que garante aí menos burocracia e demora, né, pra gente ter
logo as vacinas disponíveis. Isso foi necessário durante a pandemia. Não foi só o Brasil que fez isso, que fique claro, vários países fizeram isso. Vários países fizeram autorização emergencial para correr mais rápido e a gente ter a vacinação. Mas é lógico que os dados de segurança estavam sim disponíveis. Então a gente tinha dados que atestavam a segurança e por isso que a aprovação aconteceu. Essa aprovação emergencial, ela não foi uma aprovação negligente, tá? Que fique muito claro. Não é porque é emergencial que foi uma aprovação durante os estudos, como muita gente fala, tá? É uma aprovação que garantiu sim a segurança suficiente para a gente poder usar e salvar mais vidas durante a pandemia de Covid-19. Aí, a gente vem, depois dessa aprovação, e se teve também uma autorização definitiva, né, que é a aprovação do registro mesmo, como já aconteceu agora, né, quando a gente passa dessa fase emergencial, essa aprovação definitiva, mesmo tendo a aprovação definitiva, o medicamento ou a vacina, conforme está sendo usada pela população, vai passar por constante vigilância. É como se tivesse ainda em estudo. É a fase 4, de estudos clínicos. Então aqui a gente está falando de ainda ter um monitoramento a respeito daquele medicamento, a respeito daquela vacina. Então, se você já está cansado de saber disso tudo, sinto muito, porque esse episódio é realmente para a gente falar um pouco sobre isso. E para você entender, então, agora que você já tem todo esse contexto, eu vou te explicar alguns conceitos importantes de farmacovigilância para que você possa também compreender toda essa história a respeito do evento adverso da AstraZeneca e também possa compreender toda a história sobre eventos adversos importantes aí de vacinas que a gente volta e meia ouve algum grupo antivacina, né, algum grupo negacionista querer trazer à tona, causar uma polêmica em cima daquilo para desestimular a vacinação. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, assim, de um conceito básico, que eu já falei, um termo, né, que eu já falei várias vezes, é evento adverso. Né? O que é evento adverso? Basicamente, a gente pode dizer que um evento adverso é um evento que é desfavorável, né? Não é bom que aconteça, e ele pode ocorrer ali durante ou após, né, o uso do medicamento, da vacina ou de qualquer outro tipo de intervenção. Só que esse evento adverso, isso é importante deixar muito claro, ele não necessariamente tem uma relação causal com o uso do medicamento, né? Com o uso da vacina. Aí você pensa assim, olha, mas por quê? Né? A gente não fala evento adverso associado à vacina. Não necessariamente está associado. Então, qualquer coisa que aconteça com você, quando você está usando um medicamento, ou caso você tenha usado uma vacina, qualquer coisa que aconteça com você, você pode notificar como evento adverso. Você pode notificar. Não necessariamente isso vai ter relação causal. A relação causal, ela vai ser estabelecida a partir de uma investigação. É a investigação que vai trazer, então, pra gente se há ou não a causalidade. Se aquele evento adverso, ele está associado ou não à vacinação, ou não ao medicamento. Então, esses eventos adversos, durante a pandemia de Covid, eles foram, como a notificação ela é estimulada, que a própria comunidade notifique, profissionais da saúde também podem notificar, né? Devem, né? Principalmente. E como foi feita esse estímulo para notificação? Justamente para a gente monitorar, né? É importante a gente ter esse monitoramento constante. Por causa disso, a gente teve evento adverso sendo ali documentado em alguns sistemas de notificação, principalmente os sistemas de notificação lá dos Estados Unidos. Eventos adversos absurdos, que obviamente não estão relacionados à vacinação, mas que traziam ali um número muito grande no total. E aí, por ter ali um total muito grande, a gente, todo mundo se assustava, né? E ficava com medo. Então, tinha gente que notificava lá como evento adverso atropelamento. Tomei a vacina X e sofri um atropelamento. É um evento adverso que aconteceu
durante, então, o uso da vacina. Porque eu usei a vacina. Então, eu fui atropelado por causa da vacina? Não fui atropelado por causa da vacina. Mas aconteceu esse tipo de notificação. Então, é importante deixar claro que essas notificações de eventos adversos não necessariamente vão ter relação com a vacinação ou com o medicamento. Essas notificações, elas são notificações que podem ser feitas pelas pessoas, porque as pessoas são estimuladas mesmo a fazer qualquer notificação de evento que elas achem desconfortáveis e que estejam ali relacionados a pelo menos numa relação temporal, né, de tempo com a vacinação ou com um determinado tratamento de medicamento. Então, esses eventos adversos, eles podem ser notificados, mas não necessariamente eles têm uma relação, melhor dizendo, com a vacinação ou com o medicamento. Ele é esse tipo de evento, né, evento adverso, como o próprio nome já diz, é adverso e às vezes é até desconhecido, e por isso que é importante que a gente estimule essa notificação. Esse é um dos objetivos de ficar constantemente monitorando, estimular que as pessoas de fato vão lá e notifiquem o que está acontecendo, para que a gente possa ter um monitoramento mais efetivo desses eventos que podem, né? Porque dentro desses eventos adversos, a gente pode ter sim ali alguma relação com a vacinação ou com o medicamento. Então, quando você vê lá, olha, nos Estados Unidos foram notificados não sei quantos eventos adversos pela vacinação. Olha que absurdo. Pessoas vacinadas notificaram tantos eventos adversos. Calma. Evento adverso é qualquer coisa que acontece com você e que é desfavorável, que não está esperado que aconteça e que está relacionado a uma questão temporal, né? Ou seja, pode ter acontecido ali dentro do seu tratamento com o medicamento ou após a sua vacinação. É isso que é evento adverso, primeiro ponto, tá? Então, não necessariamente tem relação causal. Existem eventos adversos que são graves, né? Por exemplo, que podem levar ao óbito ou podem levar a uma ameaça à vida, podem gerar hospitalização ou prolongamento de uma internação que já existe e ainda podem levar a algum tipo de anomalia congênita, algum tipo de incapacidade. Esses eventos adversos, eles são levados muito a sério e são estudados, são investigados, tá? É importante deixar muito claro isso. E aí, a gente tem o efeito adverso. O efeito adverso é um efeito prejudicial ou indesejável que ocorre durante ou após aquela intervenção, aquele uso do medicamento, da vacina. E também, nesse caso, né, um efeito adverso, ele tem que ter uma possibilidade razoável de relação causal com o tratamento. Ou seja, tem que ter algum tipo de possibilidade que aquele tipo de situação tenha sido causada pelo medicamento ou pela vacina. Esse seria, então, o efeito adverso. O efeito adverso, então, tá dentro ali do grupo dos eventos adversos, né? Aí a gente tem um conceito também chamado de reação adversa a medicamento. Essa reação adversa a medicamento é qualquer resposta prejudicial ou indesejável que não é intencional e que ocorre quando você usa ali um medicamento, né, uma vacina, e ocorre nas doses normais, né, não em superdosagens. Nas doses normais, usadas ali para qualquer tipo de situação que aquele medicamento ou aquela vacina é indicada. E esse tipo de reação adversa a medicamento, ela é caracterizada pela existência, sim, de uma relação causal entre esse tipo de tratamento que você usou e a ocorrência da reação. Então, você tem que ter uma relação causal. Toda reação adversa a medicamento é um evento adverso. Então, que fique claro, toda reação adversa a medicamento está dentro ali do grupão dos eventos adversos. Mas nem todo evento adverso é uma reação adversa a medicamento. Ou seja, nem todo evento adverso tem relação causal com o uso do medicamento ou da vacina. Essa relação aí é importante a gente entender.
E existe também o efeito colateral. Muita gente chama tudo isso que a gente falou até agora de efeito colateral. E efeito colateral é um termo ultrapassado que a gente nem deveria estar mais usando, nem é indicado mais que se use. O efeito colateral é um efeito que não é pretendido. Ou seja, não, quando você produz aquele medicamento, faz os estudos, você não deseja que aquele efeito aconteça. Ele geralmente pode ser ali um efeito adverso ou até pode ser um efeito benéfico, tá? Então, nem sempre o efeito colateral é um efeito ruim, né? Um efeito que você não deseja. Ele só não é pretendido, ele não é o efeito para o qual o medicamento foi produzido. E ele pode ser causado pelo medicamento ali nas doses normais ou pela vacinação, né, nas doses normais. O colateral, né, indica ali como se fosse uma coisa meio que paralela, né, ao efeito do medicamento, né? Então, quando você usa, por exemplo, alguns medicamentos que são indicados para alguma coisa, mas ele acaba gerando um outro efeito por causa da própria atuação do medicamento no organismo, ele gera um outro efeito, isso a gente chama de efeito colateral. E esse efeito, ele pode fazer parte ali de um efeito adverso, ele pode ser um efeito adverso, ou seja, um efeito indesejado, que tem relação com o medicamento, mas ele pode ser um efeito benéfico. Veja bem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito clássico. Quando você faz uso de medicamentos que são anti-inflamatórios, não esteroidais, que são anti-inflamatórios básicos ali que você usa como ibuprofeno, aspirina, esses anti-inflamatórios, eles podem provocar, com o decorrer do tempo, quando você faz uso contínuo, eles podem provocar alguns problemas no seu estômago, né? Você pode ter problemas como até gastrite, né? Induzida pelo medicamento. Por quê? Porque esse medicamento, quando ele faz o seu efeito ali de ser anti-inflamatório, de também ter efeito analgésico, antipirético, ele age por meio de uma enzima, a enzima COX. E essa enzima, ela também é responsável ali por garantir, vamos dizer assim, a sua proteção gástrica de alguma forma. E quando você inibe essa enzima pelo medicamento, você acaba favorecendo o aparecimento de doenças ali no estômago, como a gastrite. Da mesma forma, o uso desse medicamento pode inibir ali situações de agregação plaquetária, por exemplo, e atrapalhar a coagulação. Ou seja, você tem um efeito colateral, que é um efeito não pretendido, mas é um efeito adverso, ou seja, um efeito ruim. Às vezes, né, nem sempre, porque às vezes alguns medicamentos desses são usados mesmo para ter um efeito anticoagulante, por exemplo, o caso da aspirina. E esse efeito colateral pode ser benéfico também, né? Pode ter um efeito benéfico, como, por exemplo, a gente vê aí alguns medicamentos que até mudaram o uso por causa desse efeito colateral descoberto, que foi um efeito benéfico e direcionou o medicamento para ter aquela indicação. É o caso, por exemplo, do minoxidil, um medicamento usado para hipertensão, só que esse medicamento usado para hipertensão faz também crescer cabelo. E aí, esse efeito colateral de fazer crescer cabelo fez com que esse medicamento fosse usado para esse fim também. Então, efeito colateral nem é um termo muito correto, a gente vai então falar de efeito adverso ou efeito benéfico, mas efeito colateral não é muito correto de se falar, tá? Mas tudo isso que a gente tá falando, seja o efeito colateral, seja o efeito adverso, seja a reação adversa a medicamento, tudo isso tá dentro do grupão de evento adverso, né? Que é o evento que pode ser notificado. Agora que você já compreende esses conceitos básicos aí relacionados então à farmacovigilância, você deve estar se perguntando, mas o que é farmacovigilância? Socorro! Vamos lá, a gente vai entender basicamente também o que é farmacovigilância. Mas como o próprio nome já diz, você talvez esteja pensando, farmacovigilância é vigilância de fármacos, certo? Sim, de fármacos. Mas não só de fármacos. Ela é o tipo de atividade que está relacionada a uma segurança, né? Do uso de medicamentos, do uso de vacinas.
Essa farmacovigilância envolve a detecção, a avaliação, a compreensão e a prevenção de efeitos adversos ou outros problemas que podem estar relacionados ao uso desses medicamentos, né, ao uso dessas vacinas também. Os objetivos, então, da farmacovigilância são aprimorar o cuidado e a segurança do paciente no que tange ao uso dos medicamentos, né, ao uso de outro tipo de intervenção. Mas também é objetivo da farmacovigilância apoiar também os programas de saúde pública, para que se tenha ali o fornecimento de informações confiáveis e adequadas, para que se possa avaliar de fato o perfil de risco-benefício do uso dos medicamentos, do uso das vacinas. A farmacovigilância ela vai estudar então esses efeitos indesejados ou reações adversas que são provocados por medicamentos, mas também que podem ser provocados por outros tipos de produtos, né? Como hemoderivados e produtos biológicos, vacinas, dispositivos médicos, mas também vai incluir ali, basicamente, medicamentos que são medicamentos até mesmo fitoterápicos, tá? Porque tem muita gente que pensa que medicamentos fitoterápicos não estão isentos de reações adversas, né? Ou de efeitos adversos, e esses medicamentos não estão isentos, tá? Que fique muito claro. E a farmacovigilância, então, vamos dizer assim, a ciência que vai estudar esses efeitos para tentar entender se há ou não algum tipo de relação causal entre efeitos adversos e aquele medicamento ou aquela vacina. Os objetivos da farmacovigilância, de acordo com a OMS, são velar pelo cuidado e pela segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas, melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos, detectar problemas relacionados com o uso de medicamentos e comunicar quaisquer achados de maneira oportuna, contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, permitindo a prevenção de danos e maximizando os benefícios, fomentar o uso seguro, racional e mais eficaz de medicamentos, inclusive no tocante à efetividade em função do custo, promover compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua efetiva divulgação ao público. É importante deixar claro que a aprovação do medicamento, de uma vacina para comercialização, significa que a gente tem a eficácia, né, que foi demonstrada ali por aquela vacina, por aquele medicamento, e os efeitos indesejados que foram detectados nos estudos, eles são aceitáveis, tá, gente? Não quer dizer que não se tenha efeitos adversos, né? Não quer dizer que não haja nenhum tipo de efeito indesejado associado ao uso de uma vacina ou de um medicamento. Mas esse efeito é aceitável porque a relação ali de benefício-risco do medicamento ainda é boa, né? Ainda é favorável ao uso, ou seja, há mais benefício do que risco. E aí, conforme vai sendo comercializado, se a gente observa um aumento do risco, né? O risco tá superando o benefício, aí sim a gente pode, então, ter esse medicamento, até mesmo perder o registro desse medicamento, dessa vacina. Afinal, ela pode provocar mais mal do que bem, e não é o efeito que a gente espera, né? A gente espera que um produto, ou alguma intervenção, ele tenha a capacidade de trazer um benefício, mais do que, logicamente, um risco. E como que funciona, né, a farmacovigilância? A farmacovigilância, como o próprio nome já diz, é uma vigilância, um monitoramento. E para que essa vigilância aconteça, a gente tem que ter os centros de farmacovigilância que garantem de fato isso, né? Então nós temos ali centros de farmacovigilância associados às indústrias, associados a centros de pesquisa, né? Então esses centros estão aí para monitorar qualquer tipo de intervenção
que esteja relacionada ao uso de medicamento, também uso de vacinas, conforme a gente está falando, né? Então, essas vigilâncias, né, esse tipo de monitoramento, ele é constante e o Ministério da Saúde, a Anvisa também faz parte dessa detecção, desse monitoramento constante dessas reações, né, desses efeitos que podem acontecer após o uso de medicamentos e de vacinas. Os centros de farmacovigilância, eles são, então, estruturas para fazer essa constante monitoração, né? Para você estar ali, de fato, vigilante a respeito dos eventos que podem acontecer após o uso desses medicamentos ou das vacinas. Esses tipos de centros de farmacovigilância, eles contêm ali uma participação da comunidade, temos comitês consultivos. Nesses comitês consultivos você vai ter ali especialistas de várias áreas, né? De medicina geral, de toxicologia, de farmacologia, de epidemiologia, patologia, enfim, você vai ter uma série de especialistas que vão, então, por meio do comitê, atuar dentro dessas análises relacionadas a todo o suporte de uma estrutura de farmacovigilância. E como que funcionaria essa farmacovigilância, né? A partir das notificações de eventos adversos, a gente pode, então, ver se há ou não a relação causal. É claro que essas notificações, elas têm que acontecer com documentação. A gente precisa ter documentos para provar algum tipo de relação causal. Exames laboratoriais podem ser importantes. A questão temporal, né, do uso do medicamento, da vacina e o desfecho, aquela condição que aconteceu com o paciente, o tipo de evolução que o paciente teve após a retirada do medicamento, né, no caso de ser um medicamento. Todos os documentos que provam o evento adverso que aconteceu e que possam comprovar a relação causal, eles são importantes de serem submetidos na notificação, porque é por meio desses documentos que a gente vai conseguir estabelecer uma melhor causalidade, se for o caso de ter uma causalidade, né? E aí, quando se estuda essa relação causal, existem alguns tipos de condições que favorecem, né, a ter uma relação causal e outros tipos de condições que não favorecem de ter uma relação causal. E, por exemplo, a relação temporal é essencial, ou seja, tem que fazer sentido dentro de uma linha do tempo, né? Você ter aquele evento adverso, passar por aquele evento adverso para ter uma relação causal, relação de causalidade, é possível, então, a gente avaliar se realmente na linha do tempo seja plausível isso. É usado, então, para que se tenha essa avaliação de relação causa-efeito, um algoritmo. E esse algoritmo avalia várias coisas, né? Então, por meio desse algoritmo, a gente vai usar os dados disponíveis para avaliar algum tipo de causalidade. E a partir disso, a gente vai ter ali uma classificação em categorias. Teremos, então, uma reação adversa comprovada ou definida. Essa reação adversa comprovada ou definida ou definitiva seria, então, um evento clínico, alguma coisa que aconteceu com aquele paciente, e isso pode incluir uma alteração em exames laboratoriais, e se manifestou esse evento clínico ou essa alteração em exames laboratoriais com uma sequência temporal que seja plausível em relação à administração do medicamento ou da vacina. Então, tem que ter uma relação temporal, como eu falei para vocês. E isso, né, esse evento, ele não pode ser explicado por uma doença de base, nem pelo efeito de outros medicamentos ou substâncias. Ou seja, não há nada que explique isso, somente o uso daquele medicamento ou o uso daquela vacina. E a resposta, quando você suspende um medicamento, né, pode ser clinicamente plausível, né? Ou seja, quando você tem a suspensão, aquela situação melhora, né? E o evento, né, que aconteceu, ele pode ser ali comprovado caso você queira fazer uma reexposição. Ou seja, você viu aquele medicamento
tem alguma plausibilidade que ele pode ter causado aquela alteração, você vai lá e coloca de novo aquele medicamento, expõe de novo o paciente para ver se vai conseguir ter de novo aquela alteração. E aí, isso então é definitivo, você tem resultados conclusivos de que sim, aquela reação foi causada pelo medicamento. Então, é assim que seria um tipo de efeito adverso que seja comprovado ou definitivo. Não necessariamente você tem que fazer essa reexposição, mas você avalia ali por exames laboratoriais do paciente, pelas doenças de base dele, pelo uso de outros medicamentos, ou seja, é um efeito que não é conhecido de ser causado por outros medicamentos. É um efeito que não é conhecido ser causado por uma doença de base, esse paciente nem tem qualquer doença de base que justificasse ter aquele efeito, mas ele teve aquele efeito depois do uso do medicamento ou da vacina. Então, a gente tem ali uma relação causal muito forte, né? Então, você pode estabelecer ali uma correlação muito forte com o uso do medicamento ou da vacina. Existe também outra categoria, que é a categoria de reação adversa provável. A provável seria, então, uma alteração, né, um evento clínico que aconteceu, uma alteração em exame laboratorial, que se manifestou também com uma sequência temporal que seja plausível, mas aqui no caso a gente fala de uma sequência temporal razoavelmente plausível, ou seja, não é como comprovado, que é mesmo plausível, que é certo que é plausível a relação temporal. Aqui é razoavelmente plausível. E isso aconteceu, então, possivelmente, né, dentro de uma sequência temporal razoavelmente plausível, em relação à administração do medicamento ou da vacina. E esse efeito que aconteceu, essa alteração, ela é dificilmente atribuível a uma doença intercorrente ou a outros medicamentos ou substâncias. E, portanto, quando você parou, né, o medicamento, você teve uma resposta clinicamente razoável que justificaria que aquele medicamento que estava provocando aquele efeito. Então, você tem informações ali que podem dar indícios, por isso que é provável. Você até não precisa fazer teste de reexposição para aplicar essa definição, tá? Você não precisa expor o paciente de novo a tal medicamento para isso, para dizer que é provável. Porque aqui a gente está falando de alterações que acontecem numa sequência temporal razoável em relação ao uso do medicamento da vacina e com uma resposta clinicamente razoável quando acontece a suspensão do medicamento. Então, por isso que é provável, mas não é certo. E existe também a reação adversa possível, que é também um evento clínico ou uma alteração em exames laboratoriais, que vai se manifestar com uma sequência temporal também razoavelmente plausível em relação à administração do medicamento ou da vacina. Mas essa alteração que aconteceu com o paciente também pode ser explicada por uma doença de base, ou ainda pelo efeito de outros medicamentos ou substâncias, ou seja, a gente não pode atribuir mesmo à vacinação ou ao medicamento que o paciente usa, porque tem outras coisas que poderiam causar esse tipo de alteração que o paciente teve. Ele tem uma doença de base que poderia causar, ou ele usou outro medicamento que poderia causar também isso. Então, é possível, mas não é provável, né? Porque existem outras variáveis ali, né? E aí a gente entra na possibilidade. E aí existe a reação adversa duvidosa ou improvável. Nesse caso, você tem ali uma alteração, um evento clínico ou uma alteração em exames laboratoriais que vai se manifestar com uma sequência temporal improvável em relação à administração do medicamento. Ou seja, você começou a passar mal de manhã, você tomou a vacina à tarde e no outro dia você passou mal e teve que ser hospitalizado, aí você tá falando que é a vacina. Mas você já tinha sintomas anteriores. Você chegou aí no médico anteriormente, antes de tomar a vacina. Então, não é pela vacina, provavelmente, porque a sequência temporal é improvável. E
também, isso pode ser explicado de modo mais plausível por uma doença de base ou pelo efeito de outros medicamentos ou substâncias. Então, você começou a passar mal lá antes de se vacinar, mas o que era que você estava tendo? Você estava tendo uma alergia, por exemplo. E então os sintomas que você tem são explicados pela alergia que você tem, que você já possui, uma doença que você já tem. Então, essa seria então a reação adversa duvidosa ou improvável. Não tem, na verdade, nenhuma documentação que poderia estabelecer qualquer relação com o medicamento, a vacina. É o caso, por exemplo, do atropelamento. A pessoa que foi lá e notificou um evento adverso de atropelamento depois da vacinação. Mesmo que tenha até relação temporal, não necessariamente tem relação causal, porque não há nenhuma explicação plausível que coloque esse evento adverso como um efeito adverso de fato, né? E ainda a OMS contempla uma quinta categoria de reação adversa. A reação adversa condicional. Essa reação adversa condicional é quando a sequência temporal é razoável e a reação não seria explicada pelo estado clínico subjacente do paciente, mas o quadro apresentado não é conhecido como o efeito indesejável daquele medicamento que o paciente usou. Então, não há ainda nenhum tipo de notificação daquele efeito relacionando aquele medicamento, ou seja, um efeito novo. Mas pode ser que seja relacionado porque há uma relação razoável temporal e não tem outra explicação pela qual a gente poderia atribuir aquele efeito. E diante de todas essas informações, eu acho que você tem um contexto muito bom e uma bagagem muito boa para entender por que vacinas como a vacina da AstraZeneca, mesmo tendo como um evento adverso a situação de trombose, e também a vacina da Pfizer, mesmo tendo como evento adverso a situação de miocardite, pericardite, mesmo assim, essas vacinas continuam sendo utilizadas. Essas vacinas continuam sendo utilizadas porque elas salvaram vidas. Eu não sei se você se lembra, mas há pouco tempo atrás a gente estava ali morrendo 4.000 pessoas por dia. Não sei se você se lembra disso, porque eu me lembro muito bem. Quando eu via isso, eu chorava. Quando eu via o noticiário falando dessa quantidade de pessoas morrendo pela Covid-19, eu chorava, de verdade. E até agora, lembrando disso, meus olhos ficam marejados, porque de fato é muito triste a gente ver o que a gente passou. E agora, vendo aonde a gente chegou, que a gente consegue viver minimamente, né, de maneira confortável com a doença, que fique claro que a gente não tá ignorando, que tem gente ainda morrendo pela doença, tem gente com sequela ainda pela doença. Mas hoje a gente vive uma situação muito melhor do que a gente vivia na época pior da pandemia, né? Quando a gente teve, por exemplo, em 2021, que a gente tinha muita gente morrendo ainda pela Covid-19. E essas vacinas, elas foram importantes para a gente chegar agora, onde a gente chegou, de uma situação minimamente confortável de pandemia. A vacina da AstraZeneca, ela tem sim lá na bula dela o efeito de trombose com trombocitopenia, que é uma condição que houve, então, uma notificação de evento adverso de trombose com trombocitopenia, passou por essa investigação que a gente comentou agora, para chegar ao fato de que essa notificação está relacionada, sim, à vacina, a um efeito adverso, só que é um efeito adverso raro, um efeito adverso que, segundo a AstraZeneca, acontece em uma pessoa a cada 100.000 pessoas vacinadas. Mas aqui no Brasil, a gente tem aí uma notificação de supostos casos associados à vacina. Então, são eventos adversos, não são efeitos mesmo adversos, ou seja, não estão já comprovados ali a relação causal. De 2 a 3 pessoas a cada 100.000. Aqui no Brasil aconteceu isso, esse tipo de notificação. E aí, a gente fala, nossa, mas não é muita gente? Uma pessoa a cada 100.000, 2 a 3 pessoas a cada 100.000? Não, não é muita gente. Continua sendo raro isso.
porque é um evento que não acontece na maior parte das pessoas e os benefícios são muito maiores. A Covid-19 é uma doença trombótica. A Covid-19 provoca a trombose. Quando ela se agrava, os quadros graves de doença estão normalmente associados à trombose, a desfechos que cursaram ali com trombose. Então, se você tem uma vacina que protege do agravamento da doença, e o agravamento da doença é quem provoca trombose numa proporção muito maior do que a vacina, ainda assim esse medicamento continua sendo benéfico, ou essa vacina continua sendo benéfica, porque traz mais benefício do que risco. O risco é muito reduzido, e esse risco de 1 a cada 100 mil que a AstraZeneca relata é muito reduzido mesmo. E é importante deixar claro que qualquer medicamento que você usa, dipirona, paracetamol, tem riscos de outras condições que às vezes são menos raras do que essa. O que acontece? Por que a vacinação ficou muito evidente? Porque a gente teve muitas pessoas se vacinando. A gente teve uma vacinação ampla, o mundo inteiro se vacinando. E aí, mesmo que seja 1 a cada 100 mil, e isso seja raro, quando muita gente, por exemplo, toda a população do Brasil se vacina, você vai ter muitos casos. E aí esse monte de casos acaba assustando. Mas a relação continua a mesma, né? Continua tendo essa relação de ser um caso raro. O caso da Pfizer, da miocardite e pericardite, é a mesma coisa. São casos raros também que podem acontecer. E esses casos raros, eles fazem com que a gente continue, sim, usando o medicamento, usando a vacina, justamente porque eles são poucos casos. Aqui no Brasil, a gente teve essa notificação de evento adverso associada à vacinação, e houve sim ali a miocardite e a pericardite, né, observada, e essa miocardite e a pericardite, nos casos que tiveram esse desfecho, foram tratáveis, né, foram tratadas e conseguiram ter uma alta hospitalar, né. Na literatura, a gente tem, então, que 0,58 a 2,4 casos a cada 100 mil doses aplicadas aconteceram. E apesar de parecer muita coisa, a gente tem que ressaltar o benefício da vacinação que salvou vidas, sendo que a maior parte dos casos que a gente teve aí no mundo de miocardite e pericardite associados à vacinação, eles foram tratados e as pessoas não morreram, né? Então, a Covid-19 mata, né? A doença pode se agravar e boa parte dessas condições, sejam condições relacionadas aí à circulação, como trombose, ou relacionadas à saúde cardiovascular, elas podem estar mais agravadas pela doença do que pela vacina. A maioria das pessoas que se vacina, mas a maioria mesmo, elas não têm esses eventos adversos. Elas não passam por eventos adversos graves. A maioria das pessoas que se vacinam. Então, não acredite em tudo que você vê ali na internet. Olha, nossa, um monte de gente está morrendo pela vacinação. Eu escuto, às vezes, algumas histórias de pessoas desinformadas que às vezes só se informam por causa de por grupos de WhatsApp, por Facebook, e aí as pessoas falam, nossa, a vacina tá matando um monte de gente. E aí eu pergunto, onde estão essas pessoas que estão morrendo pela vacina? Não quer dizer que a vacinação não possa ter causado algum tipo de óbito, porque sim, a gente pode ter evento adverso com desfecho de óbito. Isso pode acontecer. Para qualquer medicamento e vacina, há essa possibilidade de acontecer isso. Porém, é muito importante deixar claro que grande parte das situações, elas são situações que estão relacionadas a outro tipo de doença de base, né? Grande parte do que querem atribuir à vacinação não é um efeito adverso da vacinação. E mesmo os casos graves de efeitos adversos, que estão documentados, que foram investigados,
mesmo esses casos graves, eles são muito, mas muito raros. E por eles serem muito raros e a vacinação trazer um benefício muito grande de proteger a população de uma doença que mata, a gente continua fazendo uso dessa vacina. E qualquer medicamento, todos os medicamentos que a gente tem no mercado tem eventos adversos que podem acontecer pelo uso desses medicamentos. Os efeitos adversos dos medicamentos estão relatados lá na bula. Você pode pegar as bulas dos medicamentos que você usa e você pode até se assustar às vezes quando você lê, viu? Tem muitos que assustam de verdade. Tem alguns que falam lá que pode provocar até óbito. E mesmo assim, a gente continua usando, porque o benefício é muito maior. São casos muito, mas muito raros. E às vezes, aquela doença só tem aquele tipo de tratamento e funciona na maior parte, na grande parte das pessoas, numa maioria esmagadora, a gente tem ali um efeito benéfico. Você vai deixar de salvar vidas porque teve alguns casos raros de efeitos graves? Você não pode fazer isso. Se há algum tipo de solução que possa salvar vidas de verdade, que comprovadamente tenha uma eficácia para tratar aquela condição ou para prevenir tal doença, a gente faz uso desse medicamento, faz uso dessa vacina. Nenhuma terapia está ali isenta de riscos. Tenha sempre isso em mente, porque é importante entender isso. Toda terapia oferece algum tipo de risco. Você passa por esse risco quando você faz algum tratamento. Mas é um risco muito maior você não passar por nenhuma intervenção diante de uma doença. É um risco muito maior você não usar uma vacina diante de uma pandemia, de uma doença que pode matar. Então, você avalia riscos e viver é isso, gente. Viver é avaliar os riscos. A gente sofre riscos o tempo inteiro. As medidas que a medicina, que a ciência usa para tratar doenças, para prevenir doenças, podem sim oferecer riscos. E mesmo esses riscos, eles são aceitáveis porque os benefícios que essas terapias têm trazido para a humanidade são muito maiores. A vacina é uma delas. Só para fechar esse episódio, eu quero te falar, procure o estudo da OMS, o estudo que mostrou agora, recentemente, que a vacina salvou aí, ao longo dos 50 anos, milhões de vidas. As vacinas diversas, né, as intervenções de vacinação foram as ferramentas que mais salvaram vidas e que continuam salvando. A gente só não pode deixar que a desinformação vença e não podemos deixar que avance aqui no Brasil o movimento antivacina, porque o movimento antivacina, ele é prejudicial para mim, é prejudicial para você que se vacina também, tá? Porque a partir do momento que poucas pessoas se vacinam, a gente pode ter a doença circulando na comunidade e mesmo nós vacinados estaremos ali sob um risco de exposição muito maior ali ao agente causador daquela doença. Então, se vacine, mas não só isso. Vai lá e estimule as pessoas a se vacinarem. Combata a desinformação nas redes. Você tem informação? Combata a desinformação. Se você tá vendo ali alguma fake news, vai lá e combata a fake news se você tem condições de combater essa fake news. Não deixe o movimento antivacina avançar. Não deixe que as pessoas ao seu redor julguem ali de alguma forma que o movimento antivacina é plausível. Não deixe que as pessoas fiquem ali hesitantes em se vacinar. Se você tem informação, nas conversas do dia a dia você pode falar essa informação e pode também ser uma pessoa colaboradora do combate à desinformação e do combate ao movimento antivacina que é tão prejudicial para todo mundo. É isso. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse episódio. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta, gente!